Olá, sejam bem-vindos ao canal do Dr. Rogerinho. Eu sou o Dr. Rogério Curso Almeida, pediatra. E deem uma olhadinha, deem uma ouvidinha nesta musiquinha, tá? Quando a gente estiver entrando aí com essa musiquinha de fundo, que dá um relaxamentozinho, dá um soninho, é porque a gente está iniciando o nosso Papo Bebê, tá certo? A gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante. A gente vai desvendar os vários mistérios, aquelas mistificações sobre os engrossantes, tá bom? Aqueles alimentos que algumas mamães utilizam nas mamadeiras e hoje você vai saber o porquê que você não deve utilizar. Então a gente está entrando aí mais um vídeo para vocês, tá bom? Pedindo para que vocês se inscrevam aí no nosso canal, tá certo? A gente está aqui no nosso Espaço Bebê, como eu falei para vocês. E toda vez que a gente tiver essa musiquinha de fundo, tá? É porque a gente vai estar falando no nosso Papo Bebê sobre os diversos assuntos relacionados aos nossos lindinhos e maravilhosinhos bebês, tá bom? Então, para a gente iniciar agora esse Papo Bebê, a gente vai falar sobre o uso dos engrossantes. É uma dúvida que muitas mãezinhas têm aí e que hoje a gente vai estar desvendando esses mistérios, a gente vai estar dando os conteúdos e vai estar dando as orientações do porquê de vocês não utilizarem esse tipo de alimento nas mamadeiras dos bebês, tá bom? Lembrando bem que a gente incentiva muito o aleitamento materno, tá certo? Mas para aquelas mamães que às vezes não têm condições de poder estar amamentando seus bebês, elas fazem uso das mamadeiras. A gente utiliza até o primeiro ano de vida, pelo menos, de acordo com o semestre, primeiro e segundo semestre, alguns tipos de leites que não são aqueles leites que a gente convencionalmente utiliza no nosso dia a dia. São leites modificados, tá certo? São fórmulas que a gente chama de fórmulas infantis para o uso delicado aí desse primeiro ano de vida dos bebês, tá bom? Bom, a gente não está aqui para falar sobre os leites, a gente logo vai ter um vídeo no nosso Papo Bebê falando sobre amamentação, sobre aleitamento materno e aleitamento artificial também, mas hoje a gente vai falar sobre os engrossantes. Por quê? Porque as mães têm muitas dúvidas, tá certo? A gente vai começar com um pouquinho de história. Por quê? Porque antigamente se utilizava muito engrossante no leite das crianças. Até porque a gente vivia uma época de uma grande concentração de desnutrição infantil. A mortalidade infantil era muito alta. Não quer dizer que hoje em dia não seja, mas diminuiu bastante graças a esse advento aí da amamentação que a mamãe se utiliza, a amamentação do leite materno, tá bom? Mas a gente vai estar aqui dando um conteúdo muito importante para vocês. Lembrando, como eu falei para vocês, é um pouco de história, é um pouco de mistificação. Antigamente as mães utilizavam muito o aleitamento artificial e elas engrossavam o leite com algum tipo de farinha. A gente pode ter vários tipos de farinha, entre elas a gente tem a farinha de arroz, temos também a farinha de milho e temos também a farinha de aveia. Nenhuma dessas é indicado para que se adicione ao leite da criança. Aquela criança, lembrando bem, que está isenta do aleitamento materno ou que a mãe está impossibilitada de amamentar. Então, não se deve utilizar o engrossante, tá bom? Muitas vovós, muitos vovôs falam: nossa, mas essa criança ela não está ganhando peso. Poxa, vamos adicionar uma farinha para a gente poder engrossar um pouco mais esse leite e a criança ganhar um pouquinho mais de peso. Por que a gente não deve utilizar o engrossante? Primeiramente, porque o engrossante, além de ter alguns desses tipos de farinha que eu falei para vocês, ele contém uma concentração muito grande de açúcar. E o açúcar não é bem-vindo para a criança. Por quê? Porque o açúcar pode causar vários problemas, entre eles uma diabetes futuramente, uma obesidade infantil também. Às vezes aquelas crianças que têm um ganho de peso ponderal muito grande, não satisfatório com a idade cronológica em que ela tem,
a gente acaba não sabendo o porquê. E às vezes a gente vai voltando no tempo e vai lembrando que lá no iniciozinho, quando aqueles bebezinhos eram pequenininhos, se engrossava o leite deles com esses tipos de alimentos. E isso não é viável. Então a primeira contraindicação, o porquê? Porque ele contém uma grande quantidade de açúcar, isso pode trazer problemas dentários quando o bebê nasce, logo depois ele adquire os seus dentinhos. Esse crescimento, esse desenvolvimento dos dentes, com o futuro pode provocar cáries através do açúcar que fica concentrado no engrossante e no leite destas mamadeiras. Então a gente não deve fazer uso do engrossante. Outra causa, vocês viram, a gente já falou do açúcar, a gente falou do problema dentário que pode causar, que são as cáries, tá certo? Problemas metabólicos, como também o diabetes, ou às vezes até a obesidade infantil. Então a gente precisa evitar esse tipo de alimento, tá certo? Antigamente se utilizava isso. Hoje em dia, depois de muitas pesquisas, depois de muito conteúdo científico sobre os engrossantes, se verificou que não é possível o uso destes nas mamadeiras infantis, tá bom? Então, gente, a gente não deve se utilizar aí do engrossante, tá bom? Outra situação, se vocês souberem, às vezes a gente tem anemias no primeiro ano de vida das crianças. Uma das maiores causas de anemia no primeiro ano de vida das crianças é a utilização de engrossantes nas mamadeiras. Por quê? Porque o engrossante, ele é um alimento muito forte, é um alimento que entra em contato com o intestino da criança, a criança vai absorver esse engrossante, tá certo? Vai alterar as células vermelhas do sangue da criança, tá certo? Dando anemia, causando anemia. Muitas vezes, essa causa de anemia é um sangramento que a gente não vê, que está lá por dentro das fezes do bebezinho, ele não aparece por fora, e aí vai roubando hemácias, glóbulos vermelhos do sangue da criança, e isso vai causando anemia no primeiro ano de vida. É o que a gente chama de distrofia farinácea, tá bom? Então, por favor, eu peço para todas as mamães, eu já vi mamães às vezes utilizando leite com maisena. A maisena é um engrossante muito forte, ele pode prender o intestino do bebê, como também às vezes algum outro tipo de engrossante pode causar uma diarreia, ou às vezes até a criança evacuar com mais frequências do que o normal, e às vezes a gente não sabe o porquê, acha que pode ser um rotavírus, acha que pode ser uma infecção intestinal, e não é. Uma simples causa é a utilização do engrossante, tá bom? Gente, outra situação, além de a gente poder ter esses tipos de distúrbios dos intestinos dos bebês, a gente pode ter reações alérgicas. Às vezes tem criança que começa a ter manifestação cutânea na pele, ela começa a aparecer lesões avermelhadas, lesões descamativas, e isso pode ser uma grande causa do uso de engrossantes. Então olha só, o açúcar, olha a musiquinha, e crescer, legalzinho, né? Gente, esse Espaço Bebê é muito legal, né? Esse Papo Bebê é tudo de bom. É um novo quadro que a gente tem ali, a gente fez uma denominaçãozinha aí para os nossos vídeos, para os nossos bebês, e a gente está aqui dentro da salinha dos bebês, como eu falei para vocês, tá bom? Então, recapitulando, açúcar, problema de dentição, tá certo? Anemias no primeiro ano de vida, problemas gastrointestinais, diarreia, obstipação, o intestino fica preso, reações alérgicas e muito mais pela frente, tá bom? A gente precisa evitar e tirar, vamos desmistificar que o uso de engrossante faz a criança crescer, que faz ela se desenvolver, que faz ela ficar forte, que faz ela ficar gordinha, como muitas vovós e vovôs gostam de ver os seus netinhos, mas o importante é a saúde da criança. Às vezes a criança não tem a tendência a engordar, mas está mantendo um peso, está dentro do percentil normal para a sua idade,
para o seu peso, para o seu comprimento e não está desnutrido, tá certo? Antigamente a gente tinha muito caso de desnutrição e as pessoas utilizavam do engrossante, tá certo? Outros casos também, às vezes o engrossante, ele pode provocar refluxo gastroesofágico, a criança pode começar a ter vômitos de repetição, golfadas de repetição, e isso faz com que a criança perca peso muitas vezes, tá? E até problemas respiratórios. Problemas respiratórios como bronquiolite, que a gente já fez um vídeo sobre isso, que é aqueles vírus que atacam o pulmãozinho do bebê, que dificultam as trocas gasosas, tá certo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Até uma baixa imunidade, onde a criança pode contrair infecções respiratórias, infecções intestinais. Então olha o leque de conteúdo para a gente não fazer mais utilização desses engrossantes, tá bom? Então, gente, aqui eu nunca peço para as mamães fazerem uso de engrossantes para os seus bebês. E peço a vocês, mamães, que não se utilizem desse tipo de alimento, tá bom? Gente, esse é o nosso Papo Bebê. Olha que energia gostosa, energia maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, é um conteúdo muito importante para você estar compartilhando aí com os vizinhos, com os amigos, com os familiares, tá certo? E olha a musiquinha. Certo? Gente, é muito bom trabalhar com criança, né? Porque a gente volta até ser criança. E é isso aí. Esse é o nosso Papo Bebê. A gente está aí voltando com os nossos vídeos. Aos poucos a gente está gravando vários vídeos, tá bom? E já já a gente se vê numa próxima oportunidade, gravando mais um vídeo aí. Curtam, inscrevam-se, deem o sininho, tá? Eu sou o Dr. Rogério Curso Almeida, pediatra. Esse é o canal do Dr. Rogerinho, canal do Dr. da Gravatinha Borboleta, como as mães têm me chamado, e os papais também aí, tá bom? E aí, muito obrigado. E a gente está crescendo cada vez mais aí nos inscritos. A gente está com 617 ou 618 inscritos. A gente tem a pretensão de chegar a 1000 para poder fazer lives aí sobre os diversos temas. E que lembrando que no capítulo anterior a gente falou um tema de autoajuda muito importante. Nós falamos sobre o alvoroço, tá bom? E também no nosso Papo Sério com o Dr. Rogério, a gente falou sobre aquela impetuosidade que muitas pessoas estão com esta pandemia. Curte lá, se inscreve. Chegue aí até o nosso canal, garanto que você vai gostar, tá bom? Temos outros papos bebês, tá? Quem quiser curtir aí as mamães de primeira viagem, que querem acompanhar aí os nossos vídeos, temos vídeos de orientações a todos os nossos bebês. Começa mais ou menos no vídeo número 8 e termina no vídeo número 12, tá bom? E temos o Papo Gestante também, que é a iniciação aí de todo esse preparo para que a mamãe se torne mamãe, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos. Vamos falar em Deus para as nossas crianças. E ó, Papo Bebê aí no ar, se despedindo para você. E hoje o nosso tema, o nosso conteúdo foi falando sobre o uso dos engrossantes. Muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.